Chegamos aqui, estou ao lado do Josier Vilar, presidente fundador do FIS Digital. A gente está num momento super propício para isso, por essas conexões, de tudo isso que a gente tem feito e de que temos observado, China, Espanha, todos esses países se conectando de alguma forma. O que você acha que aconteceu de manhã? Você pode passar um pouco para a gente de como você está sentindo? Você está feliz com tudo isso? Muito, André, muito. Eu acho o seguinte, André, valeria a pena a gente ter um novo FIS agora, logo, para discutir o que nós ouvimos Seria dessas muito experiências interessante. de países. Porque a experiência, primeiro foi uma conferência de abertura do Marcelo Gleiser, muito interessante, Sensacional. muito interessante, sensacional. O cara é craque, é camisa 10. Ele falando desse mundo que se aproxima de todos nós, ele falando da importância de valorizarmos e qualificarmos as pessoas. Portanto, ele juntou a ciência com a responsabilidade social, Sim. a economia com o desenvolvimento social de É um olhar muito humano sobre a coisa. Mas um olhar humano sem pieguice. Sim. Aquela coisa é o seguinte, olha, a Coreia do Sul fez isso, investiu na ciência, na tecnologia, na pesquisa. Essa é a receita para o Brasil voltar a crescer. A gente acreditar, valorizar e, ao mesmo tempo, até brindar a ciência. Hoje mesmo nós estamos recebendo a boa notícia da possibilidade de uma vacina chegar aí brevemente, com 90% de chance dessa vacina ser efetiva e ser eficaz. Isso foi conversado de manhã. Foi conversado de manhã pela China, a apresentação da China falando da relevância do desenvolvimento industrial lá na China e de que forma o Brasil, e aí os participantes da mesa, o Gadelha, o deputado Pedro Westphalen, a senadora Ana Amélia, de forma brilhante, discutindo sobre de que maneira o Brasil pode conquistar o desenvolvimento e a sustentabilidade no ambiente do desenvolvimento industrial, nessa indústria limpa que a gente precisa desenvolver, reduzindo a dependência econômica que nós temos dos países estrangeiros. A gente precisa incentivar a pesquisa no nosso país. Como disse o Marcelo Gleiser, nós não podemos ficar somente um país de referência na área de prospecção de petróleo em águas profundas ou na área do agronegócios como referência do desenvolvimento nacional. Nós precisamos ampliar isso. Nós temos uma capacidade instalada do ponto de vista de academias, de universidades, de institutos de pesquisa, que são muito grandes. A gente tem todo um potencial. E, finalmente, a Espanha nos falou de como tem valorizado, capacitado, treinado e educado profissionais de saúde, um planejamento estratégico das demandas, compatibilizando as necessidades da população espanhola, muito particularmente da população da Catalunha, com as ofertas que são feitas pelas universidades. Em síntese, eu acho que foi uma manhã gloriosa. Eu estou muito feliz com o que vimos e ouvimos hoje pela manhã, nesse primeiro dia do fórum, que permanece amanhã e quarta-feira. Convido a todos para estarem conosco, porque a gente cada dia mais vai ter mais gente falando sobre coisas muito interessantes. E agora a gente vai poder conversar com o André Machado, né? E também o Manuel Pérez na sala Grupo Fleury, e você estará presente no lugar do Daniel Sorange, né? Isso. Eu vou substituir Daniel Sorange, que foi secretário de saúde aqui da cidade do Rio de Janeiro, um brilhante médico, pesquisador, médico sanitarista, porque ele teve um outro compromisso, simultaneamente surgiu imprevistamente, e aí não conseguiu estar conosco aqui, uma perda, mas eu vou tentar minimamente aqui substituí-lo, mas com o brilhantismo do Manuel e do André, eu fico mais tranquilo de que eu não vou ter risco de falar bobagem. Muito bem, boa tarde a todos. Prezado José, é uma honra e André estarmos aqui nesta tarde no Fórum de Inovação Saúde, repensando a saúde brasileira, com o tema Gestão de Saúde Populacional. Antes de mais nada, eu quero dizer, José, que primeiro apresentar o André.
Você, eu vou dispensar a apresentação, porque você está conduzindo o FIS, não requer apresentação, acho que todos os digníssimos ouvintes e aqueles que estão conectados conosco já o conhecem, eu vou dispensar essa apresentação, se você me permitir. E aqui, rapidamente, vou apresentar o André Machado, dado o meu papel aqui de moderador. O André Machado Júnior é CEO da nova gestora de saúde, a ASQ, e é um profissional formado em administração, com pós-graduação em gestão de saúde, MBA em responsabilidade civil e direito do consumidor e em gestão de recursos humanos. O André Machado tem mais de 20 anos de experiência em gestão, já atuou em grandes empresas como Oi, Unimed, antes de assumir esse cargo de CEO da ASQ. O André Machado trabalhou ainda 6 anos na Quali Rede, sendo os 3 últimos como diretor de operações em saúde e de relacionamento com o mercado. André, muito obrigado, seja bem-vindo a este grupo aqui organizado pelo José previamente. Bem, falando em gestão de saúde populacional, nesta tarde, antes de mais nada, é preciso dizer, José e André, do dilema da medicina com relação àquilo que nós encaramos na questão da gestão de saúde populacional, que é a necessidade sentida das pessoas versus a percepção do gestor em saúde, no que é necessário para fazer a melhoria dos resultados de saúde, dos indicadores de saúde. Esse talvez seja um dos primeiros dilemas, né? Dilemas que vão se tornar mais complexos ainda com o momento que nós vivemos, dado esses meses todos de isolamento e em razão da pandemia. Mas o segundo dilema, grande dilema da medicina, não necessariamente hierarquicamente colocado em segundo, é a necessidade infinita de atenção às populações versus os recursos finitos. Esse é um dilema clássico da medicina, infelizmente, e está posto aí nesse contexto da gestão de saúde populacional. Mas eu queria aqui colocar, já para uma eventual fala do André e sua, José, o problema que na gestão de saúde populacional é o engajamento das pessoas com os programas de continuidade e acompanhamento dessas pessoas, portanto, da gestão de população. E aí fica aqui no ar já a pergunta para que os nossos, aqueles que estão conectados conosco, possam avaliar, que é o que funciona. Na questão do engajamento, o que é a melhor coisa que eventualmente pode possibilitar esse engajamento? É uma pena que o Daniel não esteja conosco, por conta da experiência dele no setor público, mas essa seria uma pergunta interessante de fazer aos gestores públicos, o que funciona na questão do engajamento. O outro ponto, neste contexto, é como fica a questão do uso das informações e dos dados no contexto da LGPD. O outro aspecto importante de ser abordado, eu vou aqui tecer depois os meus comentários com relação a esses acompanhamentos, é com relação aos dados de saúde necessários para que o gestor possa fazer o adequado acompanhamento da saúde populacional. Então, e aqui já coloco aqui a minha primeira opinião, eu acredito que a delimitação de espaço físico e a delimitação de contingente populacional para adequada gestão é um ponto fundamental. Não é possível abarcar grandes populações de uma só vez para fazer essa gestão e nem grandes espaços. É por essa razão que eu volto aos conceitos básicos de saúde pública, que é a questão, eu ainda sou adepto dos silos, que são sistemas locais de saúde, avaliando bem aquilo que é a capacidade de acesso das pessoas aos serviços de saúde e as barreiras geográficas que compõem esses sistemas locais de saúde. O outro ponto que é importante ser colocado na questão da saúde, da gestão de saúde populacional, são aqueles relacionados à longevidade. Quer dizer, cada vez mais, com o envelhecimento da população, o aspecto da longevidade tem sido colocado como um desejo e uma longevidade com qualidade de vida, claro, um desejo e uma preocupação das pessoas, que é o aspecto da longevidade. Mas, por outro lado, do ponto de vista da gestão de custo assistencial, que talvez seja a grande meta de todos, como controlar a evolução de custos de assistência, eu aqui faço a provocação e digo que não há outro meio que não
a adequada gestão daquilo que a gente chama dos grandes casos complexos, dos casos em outros países até chamados de casos catastróficos, enfim, no sentido disso reduzir o custo médio assistencial. Que estes são os casos que acabam distorcendo, de fato, esta elevada complexidade acaba distorcendo aquilo que são os indicadores da saúde da população e até mesmo a questão do custo assistencial. E, por fim, ainda indo caminhando aqui para o fim, dizer que é claro que não dá para pensar em gestão de saúde populacional, André, também, sem pensar nos diagnósticos principais que requerem continuidade de assistência. É o caso da hipertensão arterial, é o caso do diabetes, é o caso das doenças reumáticas, do DPOC, mas, hoje em dia, com a evolução da incorporação tecnológica, particularmente no que se refere à indústria farmacêutica, do câncer. Quer dizer, o câncer é uma doença hoje, muitos deles, felizmente, que se tornaram quase que à semelhança de outras, uma doença crônica, de continuidade de assistência e, portanto, com evolução do custo assistencial populacional considerável e para o qual é preciso trazer para essas pessoas a expectativa de vida com qualidade, mas também de forma que elas possam acessar essas tecnologias de forma adequada. E, adicionalmente, eu acho que, particularmente, o isolamento vai trazer muito à tona este aspecto, que é a questão das doenças mentais, particularmente a depressão e a ansiedade, que mais recentemente tem sido aí muito propalado em muitos artigos de como ela está se modificando e aparecendo no perfil da gestão de saúde populacional. Agora, para complicar todo este cenário, né, a gente não pode deixar de mencionar a questão do direito do paciente decidir, né, dele decidir com relação à sua participação, e aí o André tem uma experiência relacionada ao consumidor que pode trazer este aspecto no debate, que é o direito do paciente decidir versus aquilo que são as intervenções eventualmente possíveis pelo gestor de saúde de populações. Mas, é claro que o grande desafio é a melhoria desses indicadores e como também pensar no custo e efetividade dessas novas terapias, novas tecnologias, enfim. Para não dizer que não há complicações adicionais, essas são só as que são passíveis de serem mencionadas, temos, infelizmente, um serviço de saúde, tanto público quanto privado, muito fragmentado. E essa fragmentação é um dos elementos adicionais de desafio na gestão de saúde populacional. Então, esses eram os pontos assim relevantes que eu imaginei aqui de levantar para esse pequeno debate, José. Maravilha. André, por favor. Vamos lá. Manuel, você trouxe vários pontos aí, né? Primeiro, deixa eu agradecer aqui o convite, para mim é um prazer estar com vocês, com grandes nomes aí. E você trouxe grandes pontos que deixam esse processo da gestão da saúde populacional complexo, né? Que é um estudo que a gente tem feito com muita frequência. Assim. Se a gente olhar para os dados que a gente tem hoje da saúde, se olhar para a saúde privada, a gente tem 47 milhões de pessoas, né? Focadas e utilizando da saúde suplementar. Para a saúde pública, tu pega a população do Brasil hoje, indo pelo que o IBGE colocou aí para 209, né? Milhões de habitantes, a gente tem outro pedaço aí praticamente dependendo todo do SUS. E a gente já vê, por vários motivos aí, o quanto a população, o quanto os dados, né, de cenários de saúde a gente tem, que fazem a gente pensar cada vez mais em tudo isso que tu comentou. Desde o envelhecimento da população do Brasil, né, a gente sabe que daqui a 10 anos os estudos mostram que a gente vai ter 3 vezes mais pessoas acima de 60 anos. O próprio coronavírus que entrou agora, que em tese mudou muito a lógica de atuação, acabou trazendo aí um novo meio de acesso para trabalhar e para ajudar na parte da assistência, né, que foi a telemedicina. Mas a gente se pergunta, né, qual que é a melhor relação aí, como que a gente consegue cuidar melhor da nossa saúde e fazer uma gestão de saúde populacional respeitando de fato o que a gente escuta tanto falar do AAA, né?
da parte de atuar nas 3 linhas de frente, nos 3 pilares que para mim são os mais importantes para se olhar para a saúde, para a gestão da saúde populacional. Primeiro a gente precisa cuidar, melhorar totalmente aí e atuar na melhora da saúde da população, que é gerenciada, e aí eu concordo contigo, nos silos, né? Nas equipes, nas quantidades certas para aquelas equipes de gestão conseguirem dar uma ênfase e ter uma atenção maior. Depois vem muito a experiência, né? Que experiência que para mim é um ponto extremamente importante para o engajamento, que foi uma das coisas que você trouxe aqui. Qual que é a experiência que de fato o usuário do serviço ele tem? Aquela entrega fez sentido e faz com que ele queira dar continuidade no cuidado que ele está tendo, né? E do acompanhamento que ele tem com aquela equipe de medicina que o acompanha e que gerencia a saúde populacional dele. E, por fim, o que tu também trouxe, né, que a gente sabe que tem que trabalhar para ter um custo-benefício melhor, porque o dinheiro é finito, né? Não dá para a gente fazer tudo a todo tempo, e a gente sabe que tem uma onda aí grande de desperdício que dá para atacar fortemente por meio da gestão da saúde populacional. Entrando nas 3 esferas, eu vou me permitir falar um pouco aí em relação ao que você trouxe do engajamento, que foi a sua primeira pergunta. Quando a gente fala muito desses 3 pilares de atuação para, de fato, ter uma gestão de saúde populacional, para mim, o primeiro passo a ser dado é estratificar mesmo, olhando para o perfil epidemiológico e demográfico, a população que é cuidada por aquela equipe, né? Quando a gente olha para alguns dados até de exterior, e a gente tem estudado um pouco isso, né, para os modelos de ACO, adaptando eles para o modelo que a gente consegue também praticar dentro do Brasil, mas quando a gente traz o objetivo da atenção primária, de cuidar da população como porta de entrada e de coordenação de cuidado para os outros elos de prestação de serviços que aquela pessoa vai precisar, que aquela população vai precisar, para fazer o direcionamento correto e atuar no engajamento das pessoas, eu preciso saber exatamente o que elas possuem e qual que está, né, dentro da minha linha de cuidado, como que está estratificada para eu separar. E aí eu vou falar de um outro ponto que você trouxe também. Nessa separação eu vou saber, eu preciso saber quem são os meus crônicos, quem são os meus rígidos. Cada um tem um gatilho para entrar num processo de cuidado diferente. Hoje eu me gerencio, né, na saúde com um médico de referência. Eu fiz uma consulta com o enfermeiro da equipe dele na sexta-feira, que ativou alguns gatilhos de meta de coisas que eu precisava cumprir daqui para frente para continuar o meu cuidado. E isso a gente vai combinando o jogo, né? Então, quando tu envolve a pessoa no objetivo, quando tu conhece o perfil dela, envolve ela no objetivo que ela precisa seguir e combina as metas que ela precisa ter, eu acho que aí tu consegue trabalhar no engajamento, para que ela siga e faça a linha de cuidado. E a partir da estratificação, né, que a gente faz para identificar e conhecer melhor aquela população, tu vai atuar na linha de cuidado com cada condição de saúde existente e em cada etapa da vida que a pessoa vai seguindo, né? Isso é gerir a saúde populacional como um todo e atuar nesses 3 pilares que eu comecei trazendo aqui. Então, para mim, Manuel, esse é o primeiro passo. Assim, acho que a gente tem que conhecer bem esses objetivos, esses pilares da gestão de saúde populacional, trabalhar fortemente nessa estratificação e nesse cuidado dessa quantidade de população que é administrada por um elo, por um silo, por um grupo de prestadores de serviço. E aí, por meio desse conhecimento, eu consigo, dentro da linha de cuidado de cada situação, de cada momento, seja de uma gestão de caso, seja de uma gestão de rígido, conhecer mais a pessoa e começar a engajá-la para algo que faça sentido para ela, para que ela tenha, de fato, uma experiência positiva. Esse, para mim, é o nosso pontapé inicial, tá? Trouxe algumas coisas que tu comentou, não sei se tu quer abranger já outras, se a gente passa aí para o José falar um pouquinho também. Não, eu acho, André, que tá muito bem. Se você quiser concluir, aí depois a gente passa a palavra para o José e volta para fazer o encerramento. Claro, com certeza. Então, quando a gente faz, Emanuel, essa parte de identificação que eu contei, né, eu já estou com meus objetivos setados, estou com o modelo. Hoje a gente está
dentro do nosso país, num modelo que é utilizado muito mais direcionado para a utilização mesmo com as próprias pessoas, né? Nós aí, enquanto beneficiários do serviço, a gente acaba buscando uma utilização maior do que é necessário, então eu busco um médico entendendo que eu estou com uma dor, com uma necessidade extrema e eu vou para aquele caminho sem ter um direcionamento melhor. O grande ponto para a gente avançar na mudança e para atuar mesmo na gestão da saúde populacional é ter em mente que a gente precisa mudar mesmo o modelo de atuação em saúde, né? Sair muito desse cenário que a gente tem que estar centrado na doença e partir para um modelo centrado no cuidado em saúde, onde eu possa trabalhar mais na promoção e no acompanhamento aí por toda a etapa de vida que as pessoas tenham, né? Que aquela população que eu cuido tem e que vai ter durante o seu processo aí de envelhecimento. Muito bem. André, muito obrigado pelas suas considerações. José, por favor, você se importa de, então, fazer os seus comentários sobre o tema? Comentários finais, o menor tempo possível. Já sei que estamos aí com um pouco de atraso no nosso tempo. Olha, eu teria muito pouca coisa a acrescentar, Manuel, ao que você e o André falaram. Como eu estou aqui substituindo o Daniel Sorães, eu vou falar do setor público. Vou falar do pobre. O problema do pobre é o acesso. Então, como é que você garante o acesso à população pobre do Brasil, desse Brasil gigantesco, de 220 milhões de habitantes e 160 milhões deles, ou 170 milhões deles, só tem disponibilidade dos serviços públicos. Quando eu olho aqui a cidade que eu vivo, que é o Rio de Janeiro, 50% da nossa cidade tem plano de saúde. A outros 50% depende do serviço público. E aí você está falando que tem que garantir a 3 milhões e 500 mil pessoas aproximadamente o direito de ter o seu diagnóstico feito, o seu tratamento corretamente implementado, um acompanhamento bem feito. Então, eu estou totalmente de acordo com o Manuel que nós precisamos começar isso numa política de silos, que eu transporia para a nossa plateia, dizendo o seguinte: vamos fazer um piloto. Olha, o Rio de Janeiro tem cerca de 8 mil diagnósticos de câncer de mama por ano. Desses 8 mil diagnósticos de câncer de mama por ano, 4 mil deles no serviço privado, consegue tratar. 4 mil no serviço público, 2 mil conseguem tratar e os outros 2 mil 2.000 mulheres carregam um câncer diagnosticado por uma mamografia, mas não têm acesso à cirurgia. Então, nós temos, e aí isso é uma covardia que nós fazemos com a população mais carente. Nós temos que organizar esse sistema de tal maneira que a informação, que foi o ponto que ambos, Manuel e André, falaram, precisa ser transversalizada. Nós precisamos ter uma informação única, um prontuário digital, que essa informação que está ali, se eu fiz uma mamografia e eu sei que o diagnóstico de câncer aconteceu, eu preciso automaticamente estar direcionando isso para algum local que ela possa tratar, seja na cidade do Rio de Janeiro, seja no estado do Rio de Janeiro, seja no estado de São Paulo ou da Amazônia, aonde tiver vaga, direcionar o paciente do setor público. Nós precisamos, e aproveitando essas eleições de 15 de novembro de prefeitos, cobrar que os serviços públicos de saúde sejam integrados, que eles possam estar se falando, que a gente possa ter um sistema único de regulação que permita garantir o acesso ao tratamento, o acesso ao diagnóstico, e aí a população mais carente ficaria atendida. Se continuarmos nesse ambiente que estamos, totalmente desintegrado, nada conseguiremos avançar. Esse talvez seja o grande desafio do nosso fórum, propor isso nos próximos momentos. Muito obrigado, Manuel Pérez, pela oportunidade. José, aqui e André, rapidamente, veio aqui uma mensagem. Bem, só para concluir, veio aqui uma pergunta da Rosenita Mesquita, pedindo para abordarmos rapidamente sobre a questão do engajamento dos profissionais de saúde. Então, para concluir o nosso
o nosso bate-papo aqui, Rosenilda respondendo o seu questionamento, eu diria que, em primeiro lugar, na minha opinião, vamos ver rapidamente do André, é preciso a estabilidade de política, a estabilidade de propósito para engajar o profissional. Esse é o primeiro item. O segundo item é estabelecer bem as metas para aqueles profissionais com relação à população ao qual eles estão adstritos para cuidar. E terceiro, naturalmente, reconhecer. Reconhecimento esse, tanto do ponto de vista profissional, enfim, do destaque pelos resultados obtidos, mas também do ponto de vista da remuneração, pelo eventual saving obtido na contenção de custos daquela população. Essa é a nossa opinião com relação ao engajamento, respondendo ao seu questionamento. André, 20 segundos para responder, então nos pressionando aqui para finalizar o nosso certame aqui. Estou totalmente de acordo em relação ao que você trouxe aí de engajamento. Acho que os propósitos têm que estarem aí direcionados para o mesmo objetivo. E a partir do momento que tu tem as metas claras, né, na sequência aí, e aí que tu acompanha inclusive elas dentro da população que tu vai gerenciar, tu consegue ver o quanto isso traz o resultado para aquela população que está naquele cuidado, né? Então, o engajamento, para mim, a primeira parte vem do profissional mesmo, de ele estar dentro desse processo e querendo ser o agente de mudança nessa gestão do cuidado da população. E com certeza fazendo isso bem, ele vai achar o gatilho da população com que ele cuida, né? Pegando muito aquele pedaço da experiência do usuário e do próprio profissional da área, tá? Muito bem, dessa forma a gente aqui encerra este evento. Concordo com o André plenamente de que a experiência dos profissionais é fundamental. Eu aqui reforço que de nada adianta tecnologia, aplicativos, enfim, se não tiver um brasileiro profissional, tecnicamente bem preparado, engajado lá fazendo as coisas. Tecnologia não resolve nada. É peça importante, ferramenta, mas não é a solução. O que resolve são as pessoas estarem engajadas, com experiência aí para trabalhar. Pessoas é a chave, perfeito, não é tecnologia. Boa tarde a todos, muito obrigado, André, muito obrigado, José. Muito obrigado, Parabéns, boa tarde. Manuel. Um abraço, tchau, tchau.